Olá, vamos lá? Que a gente mira no amor e acerta na solidão, capítulo 15. O amor acaba. Esse amor já começa. Esse amor. Olha que atalho bom. Esse capítulo já começa com uma frase aqui, um pedacinho do Milan Kundera. O Milan Kundera escreveu a leveza insustentável do ser, a insustentável leveza do ser, uma coisa assim. Leveza insustentável. A insustentável leveza do ser. Sim. Quem não leu, é um ótimo livro, tem muitas coisas de psicanálise nele, mas realmente é bom ler acompanhado, assim, com esse olhar da psicanálise. É um livro interessantíssimo, naturalmente, mas com o olhar da psicanálise ele é muito melhor. Bom, vamos lá para a frase. E os amores são como os impérios. Desaparecendo a ideia sobre a qual foram construídos, morrem junto com ela. Milan Kundera. Eu achei isso aqui já de começo incrível, porque por onde eu vou começar a explicar? O amor tem muitas vezes da posição de onde nós encontramos a pessoa, da posição que nos encanta na pessoa. Por exemplo, alguém que conheceu, vou citar um caso masculino, porque eu tô muito feliz, inclusive, tem muitos homens me seguindo e eu amo quando o homem gosta de falar de amor, porque vou ser clichê, mas eu acho que mulher gosta e estuda e aprende muito e eu acho incrível quando o homem tá buscando saber de amor, saber de psicanálise, saber de coisas assim. Mas é interessante pra mim, pode parecer clichê, sexista ou qualquer coisa assim, mas eu tô feliz. Bem-vindos, meninos. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Você conheceu uma moça no momento de fragilidade, um momento em que você pode chegar e ser o herói, e aí essa relação começa, por exemplo, num fim de um romance dela, um fim trágico, uma moça que ficou recentemente viúva, ou que terminou, ou que, sei lá, perdeu os pais, qualquer coisa assim que a torna frágil. Essa fragilidade lhe chamou a atenção, ele despertou algo como do cuidado em relação a essa moça, vocês se apaixonaram e tudo continuou. Chega um momento que essa moça não é mais vítima, que essa moça quer sair desse lugar de vítima, ou que acaba ficando... A forma como esse casal se fez, como esse laço se fez, acaba deixando essa moça no papel de vítima. E aí quando ela tenta sair desse papel, a coisa não cabe, não rola, ela fica desinteressante pra você. Ou uma mulher, já que eu comecei a ser clichê, vamos continuar clichê assim. Você conhece um rapaz e naquele momento você o conhece no seu trabalho. Ele é o teu gerente ou ele é teu chefe, ele é alguém superior. E o jeito como ele maneja as coisas, o jeito como ele faz as coisas no trabalho te encantam. E a partir desse encantamento, um dia vocês se envolvem e isso se torna uma relação. Quando se torna uma relação, você para de trabalhar nesse lugar, deixa de trabalhar nesse lugar. Você não o vê mais trabalhando. Então, aquilo de encanto que você tinha com ele em relação ao trabalho e a postura que ele tinha, se foi, porque agora ele tem outra postura na sua vida. Agora ele é seu marido, agora essa moça é sua esposa, não tá mais no papel de vítima, agora esse rapaz é seu marido, não tá mais naquele papel, naquele encanto que você olhava de longe. E aí muitas vezes o amor acaba. E aí eu acho que essa frase tem tudo a ver com isso. Os amores são como os impérios. Desaparecendo a ideia sobre a qual foram construídos, morrem junto com ela. Então, o amor como um império se construiu em cima dessa moça enquanto uma vítima. E aí ela deixando de ser vítima, isso acaba. O amor como um império se construiu em cima desse rapaz, de ser o chefe, o poderoso, o inteligente, ou qualquer coisa que você tenha se encantado em relação a ele. A hora que ele sai desse lugar, o amor acaba. Louco, né? A se pensar, né? Porque eu sei que vai levar vocês a pensarem num lugar, as posições não podem ser alteradas. Como funciona isso? Porque vão se alterar pela vida. E isso é mais uma coisa das dificuldades de manter o amor, né? Dessa coisa que a gente luta e tenta se equilibrar, porque as coisas deixam de ser como era, as pessoas deixam de ter as posições que tinham, na vida a gente vai mudando de posições, e aí o amor tem que ir acompanhando isso. Então daí que o amor vem da falta. É aí que todo livro trata do amor e solidão. Porque quando a paixão, que é essa coisa que se forma em cima desses castelos, que se constrói em cima desses impérios, encontra uma falta no outro, porque na paixão o outro é completo, é lindo, vem pra me completar, ele é inteiro, ele não tem defeitos. E aí por isso que a gente fala que passa a ser amor a partir do momento que o outro é furado e que você é furado.
A partir do momento que você percebe os defeitos do outro, que o outro de certa forma cai para você, que ele não é mais aquele outro da paixão, aí a gente passa a amar, porque daí é aceitar o outro com as falhas dele, daí é trabalhar nessas falhas que você imaginou que ele não teria, não precisam ser falhas reais, mas podem ser também. Então daí é lidar com isso do outro de difícil para nós, porque o império aonde o amor se construiu já não é mais o mesmo, já caiu. E aí? Bom, vamos continuar lendo. Nossas teorias piegas e por vezes preguiçosas de leituras da contemporaneidade nos levam às queixas generalizadas, tais como ninguém quer nada com nada, hoje em dia ninguém quer coisa séria, etc. As teorias de Zygmunt Bauman sobre o amor líquido e a modernidade líquida parecem ter sido incorporadas por muitos de nós como explicação para tudo, em certa preguiça existencial. Explicar um pouquinho para quem não sabe, Bauman é um filósofo e ele que trouxe essa teoria de modernidade líquida. Vocês já devem ter ouvido falar de amores líquidos, vocês já devem ter ouvido falar, mas se não ouviram, tá bem. Ele diz que é tudo líquido, tudo escorre pelos dedos, tudo hoje em dia não é feito para durar, tudo hoje em dia é feito sem força, os laços amorosos se desfazem muito fácil, no mesmo jeito que aparecem ser muito fortes e muito profundos, do nada se desfazem. Então tudo está líquido, nós não vivemos em tempos sólidos, nós vivemos em tempos muito rápidos e líquidos. Essa é a teoria dele. E é isso que ela está dizendo, que agora está se usando isso de desculpa para tudo. E ele tem certa razão, como muita razão, mas nem tudo é isso. As coisas não se resumem assim, as coisas não são tão simples, né? Sempre tem mais enlaces, sempre tem mais permeio, sempre tem mais coisas para se pensar. Ele pensou uma via, vamos pensar nas outras. Então é uma preguiça, ela está dizendo que é como se fosse uma preguiça existencial, jogar tudo na conta do que está líquido, tá assim para todo mundo e vamos deixar assim mesmo? É isso? Vamos deixar assim mesmo? Não, né? Vamos descobrir como se ama então em tempos líquidos? Há quem se queixe de que o bom era antes, quando as famílias eram consistentes, uma nostalgia surpreendente, como se em algum momento famílias não tivessem sido uma instituição produtora de certo nível de sofrimento. Sempre houve, sempre haverá, vai ter sempre sofrimento envolto nas relações familiares, porque tem sempre sofrimento envolto em todos os tipos de relações. Então a família não é diferente. Então idealizar essa família ou idealizar o passado vem de novo do mesmo sintoma que nós temos de tornar tudo completo, tudo idealizado, que em algum momento as coisas foram perfeitas, em algum momento no passado foram exatamente felizes e tinham também suas coisas, tinham também suas dores, né? Tinham também suas dificuldades nas famílias também. Nós estamos vivendo sofrimentos diferentes, mas o sofrimento sempre existiu. Vamos lá. Fazendo uma alusão ao caso da mulher que sabia da traição do marido, mas não podia saber que sabia, aquela do capítulo passado que nós lemos, será que teremos essa situação se ela não dependesse financeiramente desse homem? É claro que isso é impossível de saber, mas o que pretendo destacar aqui é que os avanços femininos na cultura certamente ofereceram uma cota de liberdade muito importante para que o casamento e a maternidade não fossem os únicos destinos de uma mulher. Mexer do lado da mulher implica necessariamente em mexer do lado do homem. Lacan, ao postular que a relação sexual não existe, olha Lacan com as frases aqui famosíssimas e complexas e que deixam vocês agora assim, como assim não existe? Eu faço, eu já fiz? Como assim a relação sexual não existe? E o faz no sentido de acreditar no contrário. O faz no sentido de que acreditar no contrário seria recair no campo da completude. Tá, explicar um pouquinho de Lacan aqui. O que Lacan quis dizer com a relação sexual não existe? Ele quis dizer que a gente busca a relação sexual no sentido de se completar com o outro. No sentido de que o outro está dentro de você. Meu celular deu uma travada aqui, mas vamos lá continuar de onde a gente parou. Então, Lacan dizendo que a relação sexual não existe. Está dizendo disso, essa completude que nós buscamos na relação sexual, essa completude entre homem e mulher, não existe, não vai existir assim. Não é assim que funciona, nós continuamos sendo seres diferentes com a sua própria solidão, seres separados, mesmo que a gente tente nos unir por meio da relação sexual. É isso que ele está querendo dizer. A ideia de que homem e mulher se completam é justamente uma das sustentações da fantasia amorosa de completude.
Se homem e mulher não se complementam, no entanto, isso não quer dizer que eles não se relacionem. Não é que não nos completar não quer dizer que nos relacionar seja ruim. Não quer dizer que nos relacionar seja o fim do mundo. De que um relacionamento não precisa que um seja sugado pelo outro, que um sugue o outro, que um tire do outro tudo que lhe é particular. Se relacionar é o suficiente, não é necessário que se complete, entende? Essa completude é uma fantasia, não tem lugar, não tem quem nos complete, não tem onde, não tem pra onde, não tem. Não é o casal, não é o outro, não é o amor, entende? Se relacionar já tem que ser o suficiente, é de se relacionar que se trata o amor e também a solidão. É comum que quando não quer dizer que não se relacione. A queda de significações de um lado tem efeitos do outro lado. É comum que quando um dos parceiros comece um processo de análise ou psicoterapia ou se coloque avesso ao trabalho, como se tivesse ciúme do terapeuta, do analista ou mesmo até de Freud, é frequente também certa ideia de que quando um dos parceiros começa a análise, em seguida termina o namoro, o noivado, o casamento. Isso é muito famoso, né? As pessoas dizem isso mesmo. De certo modo, se o parceiro sente ciúme do analista, é porque sabe que ele mesmo não sairá ileso do processo. Que a princípio nem é seu, mas passa a ser em algum nível. O parceiro está implicado no processo, uma vez que nós estamos no processo e começamos a falar disso e a repensar isso, não é mesmo? Mas se separa de quê? Até certo nível. Esse ciúme da análise do outro não é sem fundamento. Quem faz análise separa sim. Não precisa ser necessariamente da relação, mas ela separa sim. Mas se separa do quê? Essa é a questão. Às vezes, inclusive, é preciso se separar para continuar junto. Lembra do começo que eu falei? Às vezes é preciso se separar dessa ideia que uniu vocês, de que essa moça era frágil, essa moça era uma vítima. Às vezes é preciso se separar dessa ideia de que ele tem que ter sempre a certeza, ser todo poderoso e por isso você o admira e o ama. É preciso se separar dessa primeira ideia, ilusão que nós fizemos do outro, para que a gente possa passar a amar o outro e a nos relacionar com o outro pelo que ele é. A gente chega no amor querendo ser amado pelo outro. Lacan afirma que amar é querer ser amado. Assim, vemos como são amáveis as crianças pequeninas, por volta dos 2, 3 anos de idade, quando se constitui seu primeiro narcisismo. Elas se colocam como objeto que completaria o outro. A mãe diz que fica triste se a criança não ajuda em certa atividade e o filho se lança a fazer o que a mãe quer. Pensamos que somos o objeto que deixa o outro feliz e satisfeito, como se o outro fosse uma rosquinha, cuja falta pudesse ser taponada. Entretanto, a criança vai caindo dessa posição à medida que ela vai descobrindo que a mãe segue sempre com certa insatisfação. É impossível preencher essa mãe, né? Ela segue sempre insatisfeita. Não só a mãe, todos os outros grandes outros que venham ocupar esse lugar. Não importa o que o filho faça, seus pais estão sempre lhe demandando outra coisa. Essa é a mola propulsora do desenvolvimento infantil. Primeiro se demanda que a criança mame, depois que pare de mamar, que coma, depois que pare de comer, que faça xixi e cocô na fralda, que pare de fazer na fralda e passe a usar o banheiro, que fale, que leia, que escreva, que faça cálculos, e assim vai. Essa demanda incessante do outro leva a criança a evoluir e a se tornar um ser humano falante e inserido na cultura, mas também neurótico, uma vez que se aliena à demanda inesgotável desse grande outro, esse é o nome que nós usamos em análise, que depois se pulverizará em muitos outros além dos pais, os professores, os amigos, o social. Nós estamos sempre perguntando o que querem de mim, o que eu preciso fazer para ser amado, o que eu preciso fazer para ter um lugar social, um lugar para esse professor, um lugar na escola, um lugar, o que eu preciso fazer para ser, mesmo que tenha um lugar ruim, mesmo que seja o pior aluno da escola, mas eu tenho que ter um lugar nesse lugar. Entende? São essas demandas que nós vamos fazendo para esses grandes outros da vida. Por isso, será de extremo valor que a criança possa descobrir, ainda na infância, que ela não é a única razão da vida de seus pais. Aliás, é melhor que não seja. Aquela mãe que para tudo para viver para o filho, aquele pai que para tudo para viver para o filho, lembra? Nós já falamos disso. Não tem nada pior que para essa criança. Não só para os pais é péssimo, para a criança é pior ainda. Aliás, é melhor que não seja. Será saudável que ela descubra que, em certa medida, o outro está sempre insatisfeito, sem que dependa dela a solução disso.
Em outras palavras, o outro é uma rosquinha com um pequeno furo redondo e a criança um baita quadradão. Não encaixa ali. Ou em termos lacanianos, a relação sexual não existe. Entende? Quando ele diz de relação sexual, ele está dizendo dessa relação de completude. Estranho, né? Por criança e relação na mesma frase. É disso. Isso de tentar ser para o outro tudo que ele precisa. Isso de tentar ser para o outro. De tentar que o outro seja tudo que nós precisamos. Isso vai ter sempre um desencaixe, um desencontro. Porque nós somos uma rosquinha. E nós somos completos sendo uma rosquinha. Não falta nada na rosquinha. Qualquer dia eu vou trazer uma rosquinha para mostrar. A rosquinha tem um furo porque ela é uma rosquinha. Não falta nada. Ela é completa sendo uma rosquinha. E nós somos rosquinhas. Esse desencaixe se repetirá em todas as nossas vivências no campo do amor. Certo desentendimento e algum desencontro serão para sempre a nossa companhia. É isso que nesse livro estou chamando de solidão. Essa nossa constante parceria com algum desencaixe. Essa mania que temos de não nos deixar engolir completamente pelo outro. Essa ancoragem que temos em nosso corpo, ainda que o do outro seja altamente sedutor, e ainda bem. Tudo que nós queremos em alguma instância nos funde ao outro. E tudo que mais irrita e mais nos mata em alguma instância é que nós nos fundimos ao outro. Não é? Nós ouvimos muito isso de amigos em análise, das pessoas que estão se separando, ou que ficaram muito tempo juntas, ou que tiveram relações muito intensas. No fim dessa relação, elas falam assim: chegou um ponto que eu não sabia mais quem era eu, quem era ele. Eu não sabia mais quem era eu, quem era ela. Eu não sabia mais o que eu gostava de fazer. Eu não sabia mais quem eu era. É porque essa relação se condensou de uma maneira que tudo que você mais queria no começo, que era se fundir ao outro, não é culpa do outro. As pessoas andam chamando isso de abusivo. Nem sempre é abusivo, na grande maioria das vezes não é, porque foi o nosso desejo de completude que nos fez tentar nos fundir com essa pessoa, tentar ser para ela tudo o que nós imaginamos que ela queria. Tentar nos encaixar, assim como essa criança tenta se encaixar na mãe. Tentar fazer com que ela não tenha faltas, não tenha desejos, não tenha necessidades. E aí quando a gente tira o desejo dessa pessoa, e não consegue tirar, mas quando a gente fica tentando tirar, em certa instância a gente mata essa pessoa, a gente mata a solidão dela, a gente mata nela o que a gente achava mais incrível. E ela mata em nós também, porque é sempre uma via dupla. E aí chega nesse fim. E nesse fim nós chegamos nessa posição de eu já não sabia quem era eu, quem era ela. Eu já não sabia quem era ele, quem era eu. Porque nós fomos tentando adentrar esse espaço, tentando taponar isso, tentando deixar com que essa pessoa não tivesse necessidade de nada. Mas há que se suportar essa falta no outro. Há que se suportar que ela tenha coisas para fazer na solidão dela. Há que se suportar que ele é um outro, apesar de mim, que ele tem outras ideias, que nós podemos nos amar e nos relacionar. Mas que isso não significa que nós temos que pensar do mesmo jeito e gostar de fazer todas as mesmas coisas, de fazer tudo juntos. Muito pelo contrário, é de certa saúde que cada um se mantenha como sujeito. E não estou dizendo, já falei, não estou dizendo de trair, não estou dizendo de buscar outras coisas, estou dizendo dentro do amor. É necessário que você tenha as suas coisas que são diferentes do outro. Quando temos o luxo de não saber demais desse desencaixe, dizemos amar alguém. O amor é cego, não é isso que dizemos? Mas cego para o quê? O amor é cego para esse desencaixe. Por isso ele nos engana e nos leva a passar pano para o outro, a olhar esse outro com certos ares de invenção. Não é verdade? Não tem ninguém que defenda melhor o outro do que alguém apaixonadamente cego, né? Todo mundo em volta fala como ela pode não ver como essa pessoa não vale nada. Todo mundo em volta fala como ele pode não ver que essa menina vai acabar com a vida dele. Como eles podem não ver? E o outro não, só vendo o melhor, só vendo a coisa boa. É lindo o olhar que a pessoa tem para o ser amado, mas não é para o ser amado. É um olhar cego, é um olhar de apaixonamento cego. É esse amor cego que nós falamos, né? Que é cego para esse desencaixe, que é cego para esse outro que não é tão perfeito assim, porque ele é gente, né? Marília Mendonça, em uma música muitíssimo conhecida, cantava: "Me apaixonei pelo que inventei de você". O amante é mesmo um inventor do amado. A gente inventa aquele amado na nossa cabeça e ele passa a ser tão perfeito dentro de nós. E aí começam os desencaixes, porque assim, como assim você não está sendo aquilo que eu imaginei que você seria? Como assim? Ai, é muito provocativo esse livro, né? O amante é mesmo um inventor do amado. Escuta o outro para além e aquém do que ele disse. Interpreta-o muito melhor do que quem não o ama.
é gentil no modo de olhá-lo. O amor tampona a falta, não quer saber do nosso desencaixe mais fundamental, e bem por isso nos coloca um tanto a andar nas nuvens. É uma espécie de loucura, o amor, ainda que seja uma loucura socialmente aceita. Como já disse anteriormente, no entanto, é uma loucura menos louca que a paixão, porque deixa algo do amado entrar, acerta a relação com a realidade. Na paixão, a gente não sabe nada do desencaixe. No amor, a gente sabe um pouco dele, mas não tanto. E no final, a gente não consegue fazer outra coisa, senão saber do desencaixe. Ela não, para deixar bem claro, tá? Porque nós costumamos separar a paixão lá no começo. A paixão é o começo e depois vira amor. Não, mas paixão e amor estão ligados e estão se fundindo e se movimentando o tempo todo pela relação. Não é só no começo. A paixão também se faz presente 30 anos depois, em alguns momentos. E aí, quando nós escutamos, já falei, alguém falar do ser amado, nós vemos essa cegueira, né? Ai, mas ela é tão bobinha. Ai, mas ela não entende das coisas. Ai, mas ele, no fundo, ele tem um bom coração. Essas coisas que o amado quer ver e ouvir. Quando a nossa fantasia tá altíssima, assim, quando nós estamos apaixonados por alguém, tem isso, né? De não saber se o que a pessoa falou tem algum sentido, ela tá te dando alguma deixa de que ela tá afim também, ou se foi normal, ou se não tinha nada a ver. Depois que passa um tempo e que a paixão diminui, a fantasia diminui, você pensa, eu acho que não tinha nada a ver, eu acho que a pessoa falou isso no geral. Mas essa fantasia que faz com que nós enxerguemos e ouçamos tudo maior, tudo mais com que se encaixa na nossa fantasia, tudo que faça sentido para nós, porque a gente quer ver o que a gente quer ver nesse outro ser amado que nós estamos inventando e criando segundo a nossa imagem do que é o amor. E no final, a gente não consegue fazer outra coisa senão saber do desencaixe. Aí chega no fim. No fim das relações, aí nós só escutamos o desencaixe. Não tem nada a ver comigo mesmo, ele nunca foi nada do que eu sonhei, ela nunca foi nada do que eu sonhei, isso e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, nunca combinaram, nós nunca nos demos bem, aí é nunca, né? Aí nunca foi amor, aí nunca se encaixou, nunca. Outra mentira e outra fantasia, né? Porque houve amor, houve encaixe, houve paixão, houve sexualização, houve tudo, mas chegou no fim, parece que não é mais nada. No fim, daí a gente só quer saber do desencaixe, tudo é desencaixe, não tem volta, e não tem jeito, e não tem como encaixar, e eu já tentei 1000 vezes, e ele não é pra mim, ele não é a pessoa pra mim, eu preciso de outra coisa, e assim vai, né? Chega o fim do ciclo. Se com frequência a gente não sabe dizer quando o amor começa, da paixão, sim. Há quem possa localizar o início. A gente sabe dizer onde a gente se apaixonou muitas vezes, em que momento, com que traço, com que gesto, com que palavra, com que olhar. Mas o amor, a gente não sabe dizer quando ele passou a ser amor. Dizer quando o amor termina parece possível. Quando ele acaba, talvez a gente saiba dizer que ele acabou, por quê, né? Não sei. Olha-se para a pessoa com que se conviveu por meses, anos ou décadas e de repente, claro que não é de repente, mas assim parece ser, nada acontece. Você não sente mais nada, não tem mais aquele sentimento. O ex-amante olha para o ex-amado e vê exatamente aquilo que o outro é. Sem as fantasias, só o que o outro é. Uma pessoa cheia de furos, falhas, poros, dissimetrias, excessos narcísicos que antes eram relevados, mas que agora são imperdoáveis. A partir desse ponto, o ex-amante já não será mais o mesmo. Estranha quem começa a ser estranha o mesmo. Estranha quem começa a ser e estranha... agora eu entendi. Estranha quem começa a ser e estranha a pessoa que era antes. Já não se entende, já não se encaixa, já não consegue compreender quem se é e já acha estranho quem você era antes, né? Será preciso um trabalho de luto para elaborar a perda do amor e da imagem de si mesmo que se abalou. E daí você já está tão envolvido no outro, né? Que quando acaba o que era o outro, acaba o que era você, acaba a posição que você tomava, acaba a posição que o outro tomava, acaba o que se foi dessa relação. E aí há que se faz um hiato, né? E há que se descobrir tudo de novo. Que se descobrir quem é você, quem é o outro, que você ama, que não ama. Do que se faz o amor, né? E é isso. Esse foi o capítulo 15. Espero vocês no próximo.